Graça e paz, amém? Eu saúdo a todos os irmãos, uma boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais um culto, de oração e propósito, e é uma honra, Eu estou muito feliz de poder estar trazendo mais uma reflexão nesta quarta-feira, onde nós nos prostramos diante de Deus, nos debruçamos diante da palavra e oramos e buscamos a presença dele sobre nossas vidas, amém? Hoje, nessa noite, eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Esdras, capítulo 7, apenas o versículo de número 10. Esdras, capítulo 7, apenas o versículo de número 10. Esdras se encontra logo após o livro de 2 Crônicas. E diz assim a palavra do Senhor: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e seus juízos. Então, nós vemos aqui que Esdras ele tinha um coração disposto a buscar a lei, a presença, os ensinamentos do Senhor. Bom, para quem não conhece, Esdras, ele, junto ao lado de Neemias, ele começa um trabalho de restaurar a cidade santa, Jerusalém. Esdras e Neemias, eles se encontram logo após ali, quando o povo volta do cativeiro. O povo estava cativo lá na Babilônia. Aí os babilônios são tomados, dominados pelo povo persa. E ali Ciro, o rei, ele resolve liberar aquele povo. Claro, ele ainda controlava o povo, mas ele libera que o povo voltasse à sua terra natal. E quando eles voltam, Jerusalém ali estava destruída por causa do ataque, seus muros estavam caídos, o templo já estava todo destruído. E Esdras e Neemias têm esse trabalho de restaurar essa nação, restaurar esse povo novamente. Quando nós olhamos para a história, para a Bíblia, nós percebemos que Esdras, ele fica com o trabalho de restaurar mais a parte espiritual. Esdras, ele vai trabalhar mais ali na reconstrução do templo e de propagar a palavra ali, a mensagem, ou seja, naquele tempo a lei do Senhor para aquele povo. Esdras, ele vem de uma descendência sacerdotal. Apesar de ser escriba, ele tem essa origem sacerdotal de Arão. Então Esdras aqui, quando nós olhamos para esse capítulo 7, no versículo 10, vai dizer que Esdras, ele tinha colocado seu coração disposto ao Senhor. Ele tinha o coração disposto a trabalhar, a servir a Deus. E nós percebemos isso, e a grande pergunta que fica para cada um de nós é que como e para que nós devemos dispor o nosso coração. Provérbios 4, 23 vai dizer que sobre tudo o que se deve guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Nós precisamos cuidar do nosso coração, nós precisamos cuidar dele, porque ele é quem nos motiva, ele é quem nos dá os nossos sonhos, os nossos projetos. E se nós não cuidarmos do nosso coração, ou seja, não sabermos para o que o nosso coração está disposto ou voltado, isso pode causar um desânimo na nossa caminhada. Nós podemos nos abater ou até mesmo desviar daqueles caminhos que realmente deveríamos estar. Então, Provérbios 4, 23 vai dizer isso: guarda o seu coração. Guarda, porque dele procedem as saídas da tua vida. Então, o nosso coração, ele deve estar disposto às coisas importantes.
Eles devem estar dispostos às coisas que nós realmente necessitamos. E não como o escritor de Eclesiastes diz, as coisas fúteis que são mera vaidade. Porque Jesus, né, ele vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 6, 21, ele vai dizer assim: porque onde estiver o seu coração, ali estará o tesouro, ou porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o seu coração. Então, nós vemos que na vida de Esdras, ele amava tanto a palavra de Deus, que ele preserva os textos antigos, ele preserva a lei. Ele também, quando nós olhamos para a história, ele também foi um compilador, ou seja, arrumou ali os livros de Salmos. E além disso, ele deixa ali um legado, né? Um livro para que nós pudéssemos entender todo aquele contexto ali a qual ele estava vivenciando. Então nós vemos aqui nesse capítulo 7 que Esdras estava muito disposto porque ele tinha algo muito importante para fazer. Como eu já falei e volto a ressaltar, ele tinha o papel de restaurar a fé. Ou seja, como que ele iria restaurar a fé daquele povo? Ele iria começar pela casa de Deus, pelo templo. Então ele tinha o papel da reconstrução da fé e do templo daquele povo. Então o templo ele havia sido destruído e precisava ser reerguido. Era algo muito importante, porque para aquele povo o templo ali é onde era a casa, a morada, onde habitava a presença de Deus. Esdras, ele não somente tinha um coração disposto, mas o coração também dele vai voltar todo para o projeto que Deus tinha para aquela nação. Esdras ele passa pela Babilônia, ele passa por aquele momento difícil, mas ele nunca desanimou. Ele consegue ali completar a obra e viver o melhor do Senhor. Ele consegue ver Deus agindo naquele povo, porque ele tinha um coração disposto a Deus. E é essa reflexão que eu quero ter com os irmãos nessa noite. Que o nosso coração ele tem que estar voltado a Deus. Ele só conseguiu completar essa obra, e ele sempre vai dizer em várias partes do seu livro que a boa mão do Senhor estava sobre ele. Ou seja, a vontade, o desejo de Deus estava sobre ele. E assim, eu pergunto para cada irmão hoje que está nos assistindo: o seu coração está disposto a ouvir a Deus? O seu coração está disposto a servir a Deus? O seu coração está disposto a viver o sobrenatural de Deus? E eu quero, nesse sentido, trabalhar algumas coisas que Esdras nos mostra para nós termos o nosso coração voltado e disposto à vontade do Senhor. A primeira coisa que eu vejo nesse texto é a disposição que ele tinha de buscar a lei ou conhecer a lei. Nós vamos ver na parte B do versículo 10 isso. Então naquele tempo Esdras ele estava tão ocupado trabalhando na reconstrução do templo que ele já poderia dizer assim: olha, eu já estou fazendo algo para Deus. Eu já estou construindo o templo, reconstruindo o templo. Mas ele também se dedicava a ler, a ensinar a palavra do Senhor. Ele se dedicava a buscar a presença de Deus ali através das Escrituras. Ele poderia muito bem falar: olha, Senhor, eu já estou fazendo muito, né? Porque ele já está construindo, ele já está com a mão na massa, como a gente gosta de dizer. Mas não. Ele não se contenta somente estar ali servindo, reconstruindo o templo, mas ele queria buscar mais e mais. Então ele se dedica, ele se debruça diante da palavra de Deus. Que a palavra de Deus era o que o alimentava, o que sustentava a sua missão.
Esdras, ele tinha o prazer na lei. Ele meditava diariamente, direto na palavra do Senhor, na lei do Senhor. Esdras sabia que, como Josué, só seria bem-sucedido se não se desviasse da palavra de Deus, nem para a direita e nem para a esquerda. John Wesley, né, ele dizia que os dias que tinha mais coisas para fazer eram os dias que ele precisava de mais oração. Ou seja, no dia que ele tinha no dia que era mais corrido, ele entendia que era o dia que ele precisava orar e buscar mais. Ele se levantava ainda mais cedo. Ele já acordava muito cedo, mas ele se levantava ainda mais cedo para ter uma vida devocional, de se debruçar diante da palavra, de refletir e de ter uma comunhão com Deus. E ele, depois disso, seguia suas atividades. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento, é o nosso maná em meio ao deserto, né? Hoje nós passamos por essa quarentena. A palavra de Deus é que alimenta a nossa fé. A palavra de Deus é aquilo que renova a nossa esperança. Então nós precisamos ter fome e sede da palavra de Deus. Precisamos buscar a palavra de Deus e agradecer por tudo. Porque a palavra de Deus está sempre perto, ali disposta. Deus está sempre disposto a falar através da sua palavra ao nosso coração, a dar uma orientação, e Esdras entendia isso. Por isso ele se debruçava diante da palavra, porque ele sabia que os direcionamentos para a sua vida viria através da palavra de Deus. Nós, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, enquanto pessoas que queremos ter o nosso coração disposto à sua vontade, precisamos voltar à palavra de Deus. Precisamos buscar a Ele, né? Enquanto nós ainda o podemos achar. Nós devemos buscar, examinar, ler, orar, buscar intimidade com o Senhor, porque só assim o nosso coração vai estar disposto a servir, a ouvir e estar dentro do propósito de Deus. Amém? Bom, uma outra coisa que chama a atenção é que ele também não só tinha disposição para buscar, mas também para fazer cumprir a palavra de Deus. Como assim? Esdras, ele entendia que de nada adiantaria apenas ler, apenas aprender, refletir na palavra de Deus, senão ele não poderia colocar aquilo em prática. Então ele entende que o maior exemplo é a sua vida. Então, eu gosto muito do texto também de Tiago, capítulo 1, se eu não me engano, versículo 22, onde Tiago diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, e nem enganando a nós mesmos. O maior exemplo de cumprimento da palavra é a prática diária em nossas vidas. Tem um provérbio chinês que diz assim: o que eu ouço eu esqueço, o que eu vejo eu lembro, o que eu faço eu entendo. Precisamos cumprir a palavra de Deus, obedecer para então entender. Quando nós cumprimos a palavra, obedecemos a ordem, a ordenança de Deus, assim nós a compreendemos verdadeiramente. Às vezes, né, em meio às dificuldades, nós não entendemos a voz de Deus, nós não entendemos o direcionamento, nós não compreendemos a vontade de Deus. Mas quando Pedro, né, ele ali em meio ao barco, ele talvez não entendia a ordem de Jesus: lança a rede, após uma pescaria que ele não conseguiu pescar nada, mas ele ouve.
Então ele vai dizer assim: sobre essa sua palavra, sobre as tuas palavras, eu vou lançar as redes. Ou seja, às vezes nós não entendemos, nós não vamos entender a palavra de Deus, nós não vamos entender, mas Deus ele tem um propósito muito maior, e quando a gente coloca aquilo que ele ordenou em prática, a gente consegue obter vitória. Muitas das vezes eu acredito, quando eu olho o texto de Josué, quando Deus manda o povo marchar em volta de Jericó, gritar, Josué não entendeu, mas ele foi e cumpriu a vontade de Deus. Quando Naamã também, ele vai se banhar no rio, eu creio que aquele homem, e a palavra também diz que ele fica irado, ele não compreende, mas ele vai lá e se banha no rio. Todos esses aqui e vários outros personagens, eles às vezes não entendem, mas todos obedecem. E a partir desse verbo obedecer, dessa ação obedecer, viram e a palavra de Deus, viram o milagre de Deus se cumprindo na vida deles. E nós, enquanto povo de Deus, às vezes nós ouvimos a palavra do Senhor, ouvimos a ordenança, nós ouvimos que o Senhor fala: ande, caminhe, faça, fale, mas a gente tem medo, ou não entende, não compreende. Mas o nosso papel ali é o de obedecer. É o de obedecer, porque só obedecendo a gente vai compreender, porque lá no futuro, lá depois, nós veremos que o Senhor vai agir, vai mostrar, vai ficar tudo claro, as escamas dos nossos olhos vão cair e a gente vai compreender a vontade de Deus. Nós vamos compreender os desejos, os desígnios do Senhor. Então Esdras, ele era um homem assim. Ele, além de ler, orar, buscar, ele praticava muito, ele ensinava aquele povo a palavra de Deus, porque ele entendia que Deus tinha uma missão na vida dele. Ele não só ficou ao cargo de reconstruir o templo, mas de ensinar aquele povo que eu acredito que provavelmente já estava desanimado, triste, a sua fé estava abatida. E ali Deus levanta Neemias, levanta Esdras para reerguer aquele povo. E às vezes nós temos que pensar assim enquanto igreja. Quando nós pensamos assim, nós podemos entender assim: olha, nós passamos por um tempo difícil, um tempo de quarentena, um tempo onde pessoas têm morrido, pessoas estão enlutadas, pessoas têm cada vez mais a sua saúde emocional debilitada. E nós, enquanto igreja, temos que ter esse papel de auxiliadores do Senhor. Ou seja, Esdras ali, ele era um homem voltado para a vontade de Deus, que era servir ao povo, reerguer a fé, trazer esperança. E nós, enquanto igreja do Senhor, temos que trazer essa esperança nesse tempo de caos. Nesse tempo onde tudo parece arruinado, nós, igreja do Senhor, povo de Deus, temos que dispor o nosso coração a obedecer a palavra, a ordenança de Deus. E Deus fala pra gente ficar firme na palavra, firme, confiantes que Ele dá a vitória. E quando nós entendemos isso, de fato entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós vemos que Deus, Ele cuida em meio ao caos. Eu creio, meus irmãos, eu creio, porque nós vemos que não tem faltado. Deus, Ele tem suprido, mesmo às vezes o nosso salário tendo diminuído, às vezes o nosso salário sendo atrasado, alguns perdendo o seu emprego. Deus, Ele tem suprido, porque nós confiamos, entregamos os nossos caminhos nas mãos dEle. E quando nós confiamos, obedecemos ao Senhor, a palavra dEle se cumpre em nossa vida. Esdras entendia isso.
perfeitamente, tanto que ele se entrega nas mãos do Senhor. Ele passou por toda a dificuldade, mas ele tinha vontade, o desejo, o coração voltado a servir, ensinar, se debruçar diante de Deus. E uma outra coisa que chama a atenção, eu já até entrei, que ele tinha disposição para ensinar. Além de buscar a palavra, além de ter uma vida de testemunho, ele pregava. Esdras se dedicava a ensinar os mandamentos de Deus. Ele se dedicava e ele entendia que era mais urgente ensinar a palavra, a vontade de Deus para aquele povo do que necessariamente reconstruir a cidade. Porque aquele povo ali estava abalado emocionalmente? Sim, mas a sua fé estava pior ainda, parecia uma fé morta. E ele vai e ensina a palavra. E isso nos arremete, ao texto de Mateus 28, onde Jesus fala: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado. Ou seja, palavra do Senhor, palavra de Jesus ali para os discípulos, palavras de Jesus para nós. Nós temos que ensinar as pessoas a guardar todas as ordenanças, ajudar o nosso irmão que tem necessidade nesse tempo. Mas assim, principalmente nós temos que olhar para o nosso irmão, olhar para os nossos familiares, olhar para aqueles que necessitam, entendendo que eles precisam de um alimento espiritual, que é a palavra, que é a vontade, a presença de Deus. Porque Esdras entendia que isso alimentava aquele povo, trazia esperança, e com isso todas as coisas ali para aquele povo iria ser acrescentada, porque a mão de Deus estaria sobre aquele povo. Uma outra coisa também que me chama a atenção, que no Novo Testamento, Paulo ele vai dizer assim para Timóteo: prega a palavra, Timóteo, prega a palavra, que seja no tempo oportuno, que não, mas corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então, toda a Escritura ela é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação. A palavra de Deus é um livro da vida e ela nos ensina várias coisas. Então nosso coração também tem que estar disposto a ensinar a palavra. Esdras ele tinha o quê? Um coração disposto a ensinar, um coração disposto a mostrar, praticar a palavra de Deus, e um coração também disposto a buscar cada vez mais intimidade com o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, eu digo para você, disponha o seu coração ao Senhor. Nesse tempo de pandemia, nós não estamos no templo, mas você ainda tem a oportunidade de pregar a palavra para os seus familiares, praticando dentro do seu lar, lendo, estudando. Mas também hoje nós temos várias redes sociais, WhatsApp, Facebook, aonde você pode entrar em contato com alguém que necessita e ensinar, levar a esperança que Deus um dia usou Esdras para levar para aquele povo. Então nós vemos que o Esdras tinha um coração que era disposto para as coisas de Deus, e por isso ele foi bem sucedido em tudo o que fez. Muitas das vezes nós temos colocado os nossos pedidos de orações diante de Deus, o nosso propósito diante de Deus, mas muitas vezes as coisas não estão dando certo, estão dando errado, porque o nosso coração não está voltado ao lugar certo, que é na presença de Deus. Está voltado no lugar onde só alimenta o nosso ego.
Através de Esdras, até o coração de um rei foi comovido para a restauração. Nós vamos ver que o rei Artaxerxes, ele escreveu uma carta e mandou Esdras levar para apresentar, pedindo todo o material que precisasse na conta do rei. Olha só, um rei de um outro povo ali foi usado para que Esdras pudesse cumprir a vontade de Deus. Hoje eu acredito que muitos cristãos estão desanimados, sem disposição para buscar ao Senhor. No tempo de Esdras, o povo também estava desanimado e conformado com o sofrimento, conformado com a dor. Então nós precisamos animar o outro, como Esdras animou todo o povo naquele momento. Ele animou até o rei, né? Então nós precisamos trazer essa esperança, trazer esse novo fôlego, trazer essa esperança que só a palavra de Deus nos traz. Como crentes, como cristãos, precisamos retornar à palavra. E a palavra tem que ser prioridade na nossa vida, na nossa igreja, no nosso dia a dia. Nós queremos aprender cada dia mais. Nós não somos como aqueles que não querem aprender o que a Bíblia diz, porque já acham ou dizem que sabem de tudo. Nós precisamos a cada dia nos alimentarmos, termos um compromisso, um testemunho, para aí sim a vontade de Deus, o desejo, os desígnios do Senhor se cumpram na nossa vida, na nossa família. Quando nós temos um coração, quando os nossos pedidos de oração estão voltados com aquilo que está no nosso coração, que está entregue nas mãos de Deus, está disposto a servir ao Senhor, Deus ele honra, ele atende os nossos pedidos, ele nos faz vitorioso, como fez na vida de Neemias, como fez na vida de Esdras, como fez em vários outros homens da fé. Então nós temos que ter o nosso coração disposto para Deus, sermos capazes de contagiar as pessoas com a mesma alegria, com a mesma disposição que Esdras tinha, de aprender, de cumprir e de ensinar a palavra de Deus. Então eu digo, busque sempre a presença, busque cada dia mais a intimidade com o Senhor, cumpra toda a vontade, obedeça, por mais que você não compreenda hoje, obedeça ao Senhor e nunca deixe de ensinar a palavra de Deus. Amém? Palavra de Deus para nós nessa noite. Bom, vamos agora ter o nosso momento de oração, o nosso momento agora de apresentar os nossos pedidos, orar para que a palavra de Deus também haja em nosso coração. Eu convido você agora a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos ter esse momento de clamor pela nação também, clamor pelos nossos pedidos de oração, apresentando ao Senhor, amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus Pai, graças te damos, ó Deus, por essa noite abençoada, por essa palavra, ó Pai, que vem de encontro às nossas vidas, ó Deus. Que o nosso coração, ó Pai, esteja disposto a te servir, que o nosso coração, Senhor, esteja disposto a cumprir a tua palavra, esteja disposto a obedecer como um dia, ó Pai. O Senhor levantou homens ali para restaurar Jerusalém. Levanta a tua igreja, ó Pai, o teu povo para restaurar, para animar, ó Pai, a nossa nação, ó Deus, para trazer a esperança àqueles que estão abatidos, Senhor. Ó Pai, nós nos dizemos aqui, como um dia um profeta Isaías disse ao Senhor: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos, ó Pai, enquanto igreja, enquanto discípulos do Senhor, ó Pai. Queremos colocar aqui em tuas mãos, ó Pai, os nossos pedidos, ó Pai, o nosso propósito diante
diante do seu altar, diante da tua presença, ó Pai. Ó Pai, são pedidos, ó Pai, que nós temos feito campanhas, ó Pai, nós temos, ó Pai, clamado diariamente, ó Pai, nós temos colocado diante do Senhor, nós não desanimamos, ó Pai, porque a sua palavra diz que nós temos que ser insistentes, ó Pai. Ó Deus, nós aqui persistimos, clamamos a Ti, para que a Tua mão haja, para que o Senhor, ó Pai, haja, ó Pai, nas nossas vidas, na nossa casa, ó Pai, atenda, ó Pai, a cada pedido de oração, Senhor. Ó Deus, nós colocamos também em Tuas mãos, ó Pai, a nossa nação, o nosso país, ó Deus, o mundo, ó Pai. Ó, o mundo está sendo assolado por essa dor, ó Deus, mas nós entendemos, Senhor, que o Senhor é nossa esperança, o Senhor, ó Pai, nos guarda, ó Senhor, o Senhor nos guia, ó Pai, então nos guia, ó Pai, para a luz, para, ó Pai, o fim, ó Pai, dessa dor, ó Pai, que nós sejamos agentes, ó Deus, como, ó Deus, Neemias e Esdra foi para reerguer aquele povo, ó Pai, nós te clamamos, usa, ó Pai, com poder, com autoridade, a tua igreja, a tua noiva, ó Pai, para que possamos alcançar vidas, ó Pai, para que possamos alcançar almas, ó Pai, para que possamos, ó, tirar pessoas das trevas, da escuridão e trazer para a luz, que é a sua presença, que é a tua palavra, ó Deus. Ó Pai, nessa noite, ó Deus, nós te clamamos pela tua presença em nosso lar, nós te agradecemos, ó Pai, porque nesse tempo de pandemia, Senhor, ó Deus, o Senhor tem nos guardado, tem provido no nosso lar, ó Pai, porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor zela pelas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai. Apresentamos aqui os nossos pedidos de oração. Eu apresento ao Senhor a cada pedido de cada irmão, ó Pai, que está sendo levantado nesta hora, ó Pai. Atenda, ó Pai, com carinho, com amor, ó Deus. Ó Senhor, nós necessitamos da tua graça e da tua misericórdia, Senhor. Ó Pai, continue nos guiando, ó Pai. Leva-nos mais próximos a Ti, ó Deus. Ó Pai, nós queremos a cada dia ter mais intimidade com o Senhor, ó Deus. Continue, ó Pai, eu peço, continue abençoando a vida, ó Pai, a semana de cada irmão, cada pessoa que está nos assistindo nessa noite, ó Deus. Assim nós oramos agradecidos, ó Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor, amém? Bom, nós caminhamos para o término desse culto, né, de oração e propósito. E eu quero lembrar aos irmãos, né, que os irmãos possam ainda continuar sendo fiéis, né, possam ofertar à casa do Senhor, ofertar para a obra, para que nós possamos ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então, logo ao final do término do culto, terá a conta da igreja, você pode estar fazendo o seu depósito ou pode estar levando para o irmão Márcio na igreja, depositando. Esse é o momento onde nós demonstramos a fidelidade que Deus tem conosco, porque o Senhor, né, Ele tem guardado a nossa casa, tem provido com pouco, mas nós também podemos, com o pouco que nós temos, contribuir e ajudar para essa grande obra do Senhor, amém? Bom, também lembramos, né, só esse último aviso, que no próximo domingo, no domingo do dia 24, nós teremos a celebração do coração aquecido. Então continue nos acompanhando pelas redes sociais, que nós estaremos dando mais informações sobre o horário. Então nós teremos um culto regional. Então nós teremos a presença do nosso bispo, que será um culto direcionado para toda a terceira região. E nós te convidamos, né, a celebrar essa data tão marcante para a nossa igreja, amém? Então que Deus ele possa te abençoar, que Ele possa guardar a tua vida. Vamos erguer as nossas mãos e receber a bênção apostólica? Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada irmão, com cada lar representado, com
todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas para todo o sempre. E todos nós dizemos amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele encha sua vida de graça. Tenha uma boa noite e uma ótima semana. Amém?